Então, o primeiro contato foi no Natal de 2007. Nós fomos lá para preparar o Natal, fizemos um mês de preparação para o Natal e fizemos o nosso teatrinho do Natal. E lá, pelo menos alguém que está aqui deve ter participado desta atividade lá. Eu lembro que a Beatriz era uma pessoa que era a liderança, que era a referência. Quer que a Beatriz levante aí, nossa companheira. Era a referência que se tinha lá, na época, da pessoa que a gente tinha que contactar para poder falar sobre a atividade lá. Mas o José Tiago estava lá, trabalhava aqui no Senai, ele estava lá, também participando, e começou ali um grupinho pequeno. Eu estou falando de 1977 ainda, antes de começar o trabalho lá no Bairro de Luz. E aí, a partir daquele Natal, a Nelly Gabiati era a pessoa que era jovem, era uma menina que fazia a alfabetização, que a gente aqui hoje não tem a oportunidade de tê-la no nosso meio, mas que ela participou conosco desse início. Mas a Nelly era responsável pela alfabetização e ali nós começamos o primeiro contato. Daquele Natal, brotou todo um trabalho. Aquela experiência no Natal, da gente ir lá no bairro de Lourdes para ajudar a preparar o Natal, fez com que a gente decidisse, já em fevereiro, nós estarmos morando no bairro de Lourdes. Alugamos um barraco e fomos para lá, 3 jovens, eu, o Antônio José e o Ivo. Nós fomos para lá para poder conhecer a realidade do bairro. Foi assim que nós começamos a avançar o trabalho. Desse trabalho, aí começou a surgir o trabalho pastoral, era trabalho de pastoral e trabalho de movimento popular, trabalho de conscientização popular no bairro de Lourdes. E isso acontecia com toda essa movimentação política que existia no Brasil e que nós não entendíamos direito o que estava acontecendo, mas nós tínhamos contato permanente, porque naquela avidez nossa de saber, de conhecer, de aprender, nós pegávamos tudo quanto era jornal, tudo quanto é revista, podia ter para ler, a gente pegava para tentar entender. E começamos a incentivar outras experiências de trabalho popular. Enquanto nós estávamos no bairro de Lourdes, esse trabalho que começou dessa maneira, nós chegamos num determinado momento a ter quantas pessoas na casa, Guilherme? Acho que nós chegamos a ter 16 pessoas numa casa de 3 quartos, que era a nossa comunidade, com pessoas que vinham de fora, que tinham uma formação maior, mas com pessoas do próprio bairro que moravam conosco, lá participavam conosco também, como foi o caso do Aguilar, que participou conosco. Num trabalho de tentativa de entendimento da realidade e poder ajudar nessa conscientização. Esse trabalho deu frutos e incentivou também experiências em outras localidades. Outras comunidades de inserção foram nascendo na nossa cidade. O Antônio, junto com mais a Águida e o Cídia, foram para o Morro do Cachimbo e lá desenvolveram uma outra experiência. No São Sebastião, nós tivemos uma experiência também com o Reinildo, com a Divina, a Mariana e o Nenê, que foram os principais. Aí outros participaram também. Então, uma outra comunidade de inserção no bairro, lá no bairro Paraíso. E assim, nós vivemos um momento de efervescência na cidade, onde esse tipo de trabalho começou a prosperar, esse contato com o povo. Isso tudo estava no momento que o PT estava sendo discutido, se devia ter o PT ou se não devia ter o PT.
esse trabalho, e esse trabalho, nós fomos trabalhando, fazendo o trabalho da igreja, e esse trabalho que nós fazíamos da igreja era um trabalho revolucionário do ponto de vista da igreja, do ponto de vista social, do ponto de vista da pastoral, e que atingia muitas pessoas, e era um trabalho que tinha preocupação com o social e com a conscientização das pessoas. E isso era apoiado pela Igreja Católica, apoiado pelos nossos padres, apoiado pelo bispo, é claro que de uma maneira mais moderada, mas davam toda a condição para que nós pudéssemos fazer o trabalho. Eis que de repente, aqui em Anápolis, houve uma mudança na igreja. E veio um novo bispo para a cidade de Anápolis. E ao chegar o novo bispo, ele chegou com as ideias totalmente diferentes do bispo anterior e totalmente diferente daquele trabalho que nós realizávamos. E isso fez com que nosso trabalho fosse podado e aquilo que era visto como uma grande novidade, como a coisa mais interessante do trabalho pastoral que às vezes existia na cidade, passou a ser visto como uma questão marginal e como uma questão que deveria ser combatida a qualquer custo. E nós que éramos vistos com a maior alegria por todos e respeitados por todos e convidados para ir para todos os lugares para falar daquela experiência interessante de inserção no meio do povo, nós passamos a ser perseguidos e podados no nosso trabalho. E isso sem nós nem podermos dizer nem para a própria comunidade do lugar onde nós estávamos, porque o trabalho tinha que continuar. Então, foi um momento de muita dificuldade, de muito sofrimento para poder buscar essa opção. O PT chegou nessa hora na minha vida. Ele chegou no momento onde as portas se fecharam de um lado e o PT acabou sendo a porta que poderia dar continuidade àquele trabalho que nós fazemos. E eu que já tinha visto a discussão acontecer lá de trás, no momento que o trabalho da igreja ele não tinha mais aquele espaço para ser feito, o PT foi assumindo este espaço. E aí eu tive condição de participar também de toda a discussão da fundação do Partido dos Trabalhadores em 1980. No Brasil, o PT nasceu oficialmente no dia 10 de fevereiro de 1980. Mas, como eu disse a vocês, eu participei de uma discussão em 1977, onde se falava se deveria ou não fundar o PT. Uma reunião onde estava lá o Lula e estava lá o Fernando Henrique. E naquela época, em 77, não decidiu isso. A discussão continuou. E essa ideia de formar um partido de trabalhadores, ela cresceu muito no país, ganhando a simpatia de setores importantes da comunidade. E esses setores começaram a se organizar, começaram a conversar, começaram a discutir, para poder viabilizar a fundação desse partido. O primeiro desafio era formar uma comissão provisória. Este era o primeiro passo para formar um partido. Formou-se a comissão provisória. Segundo passo era fazer as comissões provisórias em cada estado. Existia uma comissão provisória no Brasil, mas era preciso organizar o partido nos estados. Aí já era uma tarefa muito